Fala, galera. Vamos acompanhar aí, junto com a turma do debate do Jogo Aberto, os comentaristas analisando o jogo entre Palmeiras e Santos. Com 2 gols de Vitor Roque, o Palmeiras venceu o Santos no Allianz Parque e dispara na liderança. Vamos ver aí o que os comentaristas acharam deste jogo. Ontem pegou um time que está passando por um momento muito difícil, que é o Santos, mas o Santos veio também para querer jogar. Mas só que o Palmeiras não deixou isso acontecer. Tanto é que o Vojvoda coloca um esquema tático com o Ilharão ali, querendo espelhar a equipe do Abel, né, com a saída de 3, né? Como o Emi Martins fez com a equipe do Palmeiras. Mas aí, por mais que o Palmeiras teve posse de bola, teve mais chances, só que estava parando no Brasão, que estava numa noite muito feliz, é um grande goleiro que está fazendo diferença na equipe do Santos. Mas aí, no segundo tempo, a gente viu que o Palmeiras imprimiu um ritmo muito forte, né? Depois do primeiro gol que a equipe do Santos tomou, aí sim sentiu muito, né? E aí acabou abaixando a guarda, e aí o Palmeiras aumentou ainda mais seu poderio, principalmente, né, com a entrada do Alan, que eu acho que está pedindo passagem na equipe do Palmeiras. Já está na hora do Abel de repente aquela bola na trave, se ele tivesse feito aquele gol, era um golaço. E ele está entrando muito bem, está resolvendo para a equipe. Então campeão, é? Pode ser. Porque parece... Pode ser, porque está em primeiro. Não, o Corinthians, quem que está em primeiro? É o campeão. O discurso. E Rona, essa tá você não foi bem. O discurso, quem já ganhou isso, não ganhou nada ainda. Calma. Agora, e esses gols anulados aí do Santos, pelo Não amor foi? de Deus, essa... Não foi? Você quer brigar com o VAR, a linha de impedimento. O presidente falou que ia trazer o ano que vem, como é que é aquele semiautomático? Impedimento Parece que já semiautomático. entrou, porque o Cláudio fez assim, ó, não foi nada. Foi pedido. Não, ué, é só você ver, ué. É você ver a linha que realmente o Ilharão estava à frente. Não tem como você... Contra a imagem você não consegue brigar, Ronaldo. Como não dá pra uma coisa é interpretação, outra coisa é ciência. Você tá vendo. Aonde? Que televisão que você viu isso aí? Agora tem um detalhe, vários jogos a gente tem comentado que a arbitragem, ela vem chamando atenção de maneira negativa, tem sido alvo de muitas críticas, mas sim, ontem, acho que o jogo chamou mais atenção do que a arbitragem. O Klaus estava tranquilo. Tranquilo, foi uma ótima arbitragem, até porque os jogadores deixaram o árbitro apitar, né, Renato? Quando o jogador concentra na partida, como foi o caso de Palmeiras e Santos, eram os jogadores disputando bola a bola. Você vê esse lance do segundo gol, né, do Palmeiras, aquela dividida de cabeças, Eivaldo e Flaco Lopes. Então você vê que os dois estavam procurando a bola, ninguém levantou o braço para tentar acertar um ou outro, levar vantagem. Então isso daí ajuda muito a arbitragem, e o Klaus, com a experiência dele, soube levar, né, o jogo. Então, um grande jogo nós assistimos. O Santos jogou de igual para igual até um certo ponto com o Palmeiras. Lógico que o Brasão foi o principal jogador do Santos, mas assim, para uma equipe que quer sair da zona de rebaixamento, o espírito é esse. Sabe quem está conosco também? Figura indispensável no Jogo Aberto, Everton Guimarães. Eu vou a BH, Minas Gerais, para saber, porque o Everton é muito sincero, muito transparente. E a pergunta é direto. Antes de mais nada, buenas muchacho. Estamos aqui chiques num lugar privilegiado na Fórmula 1. Em camarote. Everton, para você, pintou o campeão depois de ontem? Segue o líder. Então, Renata, você hoje está de Ferrari. Se encontrar o Hamilton aí, fala com ele para passar lá em casa, que eu vou dar para ele um cachorro caramelo. Que ele perdeu o cãozinho dele recentemente, ele sentiu muito, eu sei o que é isso. Vou dar para ele um cachorro caramelo, viu, Rê? Ó, o Palmeiras, ontem, obviamente, o torcedor do Cruzeiro aqui estava secando pesado o Palmeiras, mas durou um tempo só, né, Renato? O Santos, e acho até que foi um erro do Santos, a forma que o Santos meteu muita intensidade, tentou marcar demais, correr demais, cansou, babou na gravata no segundo tempo. Aí o Palmeiras foi lá e fez a massagem, a depilação completa, mais massagem, porque o segundo tempo é um massacre, Renato. Parecia profissional contra juvenil, um negócio impressionante. O Palmeiras jogando um outro negócio muito além de futebol, e o Santos jogando uma outra modalidade que parecia mais o futebol, aliás, a mesma modalidade, mas num ritmo de anos 80. E aí foi um massacre, poderia ter sido 3, 4, 5, 6, o Gabriel Brazão fechou o gol para o Santos, mas não o suficiente para segurar esse time do Palmeiras. Gostei de vários jogadores, mas não dá para não destacar. Primeiro, o que o Flaco Lopes está jogando é um negócio absurdo, porque ele é um centroavante de área, mas que ele joga também como um 10.
Ele serve, ele faz parede, ele dribla, ele segura a bola, ele espera ultrapassagem, ele finaliza, ele dá assistência impressionante. E o Vitor Roque, numa semana iluminada, vai ser muito difícil tomar esse título do Palmeiras. Pra mim já era, Renata. Olha, estamos aqui, eu tô aqui sentada, acompanhando muito de perto essa movimentação dos carros da Fórmula 1. Vitor Roque chegou a 15 gols do Campeonato Brasileiro, com os 2 de ontem. E eu quero saber de vocês aí no estúdio, começando pelo Dr. Marco Aurélio Cunha. O Palmeiras, a cada jogo mais forte, passou por uma batalha épica na Libertadores. No Brasileirão, tem mostrado força, consistência, troca algumas peças e continua mantendo um padrão de qualidade alto, doutor. Renata, quem viu o primeiro tempo, né? O Santos jogou bem, de igual para igual, teve chance de fazer um gol ali que o Gustavo tirou em cima da linha. Mas, como diz o Abel, 90 minutos é muito tempo no Allianz, né? Então veio o segundo tempo e aí sim o Palmeiras, com sua qualidade, com seus jogadores excepcionais, fez o resultado, poderia ter feito mais e está muito merecido estar na primeira colocação com a vantagem de 3 pontos. É um campeonato que ainda está aberto, na minha opinião. Ainda tem jogos decisivos aí para serem jogados, mas o Palmeiras abre uma grande vantagem nesse momento e, para mim, eu que imaginava o Flamengo campeão, acho que o Palmeiras agora assume esse protagonismo e tem tudo para ser o campeão da temporada. Agora o senhor quer falar, doutor? Só porque tá na frente 3 pontos? Antes você falava que era o Flamengo, agora você quer falar que é o Palmeiras agora? Ué, acabei de dizer Desse jeito isso. é fácil. É lógico, é um dia depois do outro, né? A gente tem que começar a analisar o que acontece. Eu não sou tarólogo, né? Pelo momento que tá no Flamengo... E o Vitor Nhoque, que o senhor chamava de Vitor Nhoque aqui nunca também. Falei não isso. jogava nada, que não sei o quê, que não sei o que lá. Disse que o Vitor Roque é um jogador extremamente rápido, competente, ótimo jogador. Só disse que não é craque, é um jogador que decisivo, de velocidade. Eu vi muitos jogadores assim no futebol. Em alguns momentos... Olha o gol que ele fez ontem, a qualidade técnica. Isso aí é gol de perna de pau. Mas quem falou que é perna de pau? Que ele não tem técnica, que não sei o que ele só tem força. Quem falou isso? Eu gravei 20 gols por temporada no Vitor Roque, tem 19 já. Ele tem predominantemente força e velocidade. E técnica não? O Miller, eu vou falar com o Miller... Tá comparando o Vitor Roque com o Miller? Não dá pra comparar ainda. Mas o senhor tá comparando? Não dá pra comparar. Se você deixar eu falar, eu falo. Tá, então tá bom. O Miller, quando começou no São Paulo, era exatamente esse nível do Vitor Roque, jogando com velocidade, com força física, e foi se aprimorando a ponto de virar um gênio do futebol. Mas ele melhorou muito. Isso pode acontecer com o Vitor Roque. Ele vai elaborando os trabalhos técnicos, táticos, vai encontrando melhor posição no campo, vai sabendo passar também, fazer 1-2 com mais qualidade. O Miller começou assim comigo no São Paulo e se transformou num gênio. Formação, Vitor Roque poderá chegar a Miller. Isso aí, ó. Poderá. Poderá, doutor? Se ele evoluir muito, pode. Acho bastante difícil. Mas futebol, tudo é possível, as pessoas trabalhando conseguem resultado. Os caras estão tratando o doutor como o doutor tá como se o doutor tivesse errado aqui. Que isso, cara? O doutor tá mais que certo. Claro, você também apostou no Flamengo, né? Não é apostar no Flamengo. Só que hoje aqui eu quero parabenizar o torcedor alviverde que assiste o programa. Campeão brasileiro de 2025. Não, mas você conhece essa história. Você tá tentando zicar. Aqui não é soberba não, Scarpe. Soberba são vocês. Eu já ziquei alguém, fala. Eu já ziquei alguém, não zico. O soberba é o São Paulo, né? Eu não sou pé frio, Mas eu vou falar com você, é verdade. Quantas vezes o Palmeiras tem 2 vitórias a mais agora que o Flamengo? 2 vitórias. Quantas vezes no Brasileiro o Palmeiras já vacilou, nos últimos tempos, de empatar um jogo e perder um em sequência? É muito difícil, cara. Com poucos jogos o Palmeiras não vacila. O Palmeiras não oscila em fase decisiva, na minha opinião, tá um título mais que encaminhado. Agora, com esse resultado, tá muito perto. Agora, Edu, faço uma pergunta pra você. Se tivesse que escolher um título, brasileiro ou Libertadores? Os dois, doutor. Não tem escolha, doutor. Os dois. Não. Você querer é uma coisa. Pipoca não, Edu. Quem muito quer, nada tem. Isso aí. Não. Não, doutor, então você vai entrar então pra perder. Eu quero ganhar um campeonato só. Eu só fiz uma pergunta pra você. Se você pudesse escolher, qual que você escolheria? O brasileiro ou o Libertadores? É um exercício. Os dois. O Palmeiras não vai ganhar nenhum. O Palmeiras não vai ganhar nenhum. Sabe por quê? É exatamente por causa disso. O Palmeiras tá com a faca e o quê? É a mesma coisa. Eu chego na frente do espelho todo dia e eu me acho bonito. Eu não tô preocupado de os outros me achar. Se eu não me achar, eu preciso ter confiança. É isso. E se o Palmeiras tá em primeiro, por que não ter confiança e falar, já somos campeões? Não, porque ainda tem jogos, Mas quem tem que estar preocupado agora é o Flamengo. O Flamengo que vacilou, que empatou com o São Paulo, que deixou o Palmeiras com 2 vitórias a mais. E outra, eu tava pensando aqui que no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Caio Jorge, na minha opinião, foi o grande nome. O cara que se destacou, fazendo gols, aparecendo, sendo decisivo pro Cruzeiro. Aí o Arrascaeta também muito regular. Só que o Vitor Roque, caso o Palmeiras seja o campeão brasileiro,
talvez seja o craque do campeonato. Ou teria algum outro nome para você, hein, Capela, do Palmeiras? Olha que bela pergunta, hein? Bela pergunta. E de fato, né, o Caio Jorge, não dá para você colocar o craque do campeonato, o cara que não foi campeão, pelo menos é o meu critério. Por exemplo, o artilheiro tem que estar pelo menos na seleção. Eu acho que o Vitor Roque até pela superação, porque muita gente, inclusive aí pertinho de você, Benida Renata, que chamava Vitor Nhoque, que não joga nada, que não sei o que lá, e tá comendo a bola. Tá quietinho. Esse, ó. Edu Dracena Esse também. senhor aqui, ó. Outro que desacreditou do Vitor Roque. O Ronaldo tirou onda e o Cicinho não botou fé. Você também não botou fé. Veja bem, jogador que ainda tem que provar muita coisa. Eu cravei aqui, Edu, 20 gols por temporada. E vocês deram risada. Agora durmam com essa aí. Você que é pé frio, rapaz. Ferreirinha vai fazer 10. Gente, o Vitor Roque, não é à toa que o cara chegou na seleção brasileira, acabou de ser convocado pelo Ancelotti, fez os 2 gols num clássico. Se de repente o Palmeiras conseguir pela primeira vez, ninguém superou o Mirassol na casa do Mirassol neste Campeonato Brasileiro. Se o Palmeiras conseguir isso, provavelmente vai passar por uma boa atuação do Vitor Roque, hein, Chico Garcia? Pois é, Renata, quando você investe 25 milhões de euros num jogador, a tua chance de errar é menor. Eu não estou criticando aqui o Palmeiras por isso, muito pelo contrário. Era uma cobrança que se fazia pelas vendas do Vitor Reis esse ano, de Estevão, Endrick. Chegou um momento em que o Palmeiras precisava investir, não dava apenas para contar com a base. E aí quando você traz um Vitor Roque, claro, né, teve o tempo de maturação até que agora ele está aparecendo. Chances de título, menina Renata, temos aqui no nosso telão do estúdio da Universidade Federal de Minas Gerais, as chances de título brasileiro. Neste momento, a projeção indica quase 75% para o Palmeiras, 74,8%, o Flamengo 21,7%, bem mais abaixo, né? O Juvena lembrou, é uma vitória, 3 pontos e 2 vitórias a mais, ou seja, de mais de uma rodada para ser ultrapassado. Cruzeiro só 3,4% e o Mirassol. Olha o Mirassol. Isso é uma grande bobagem, né, velho? Isso é uma grande bobagem. Mas essa daqui ilustra, cara, a galera que tá não são só 3 pontos, são esses 3 pontos, mas a vitória pesa muito no Campeonato Brasileiro, essa fase final. O Flamengo tem que se superar 2 rodadas e o Palmeiras perder 2, cara. É muito difícil, é muito. E aí, Rê, dá chance pro Flamengo ainda? Vou empatar uma, né? Tem chance, não dá para descartar o Flamengo, até não pelos números apenas, mas pelo Flamengo em si, não é? Mas que o Palmeiras está fazendo aquele caminho certinho, abrindo vantagem nos critérios, isso é fato. Já já a gente segue esse papo, hein? E a gente quer saber quem no jogo aberto acertou o palpite para Palmeiras e Santos. Será que alguém conseguiu imaginar e idealizar esse 2-0? Palpite do que você quer agora? Eu quero palpite do jogo de hoje, bebê. Ah, bom, então vamos para Palmeiras e Santos. Hoje tem gol dele. Seu gol bateu o Vitor Roque. É isso, caraca. Legal, hein? Chico. Eu queria que o Santos embolasse essa disputa ali, mas não vai dar. 2-0 Palmeiras. Vitor. Mas não vai dar. 2-0 Palmeiras. 2-0 Palmeiras. Adocica! Chiquito! Mandou bem nesse 2-0, foi certeiro, acertou o placar do clássico paulista. E é o seguinte, Abel Ferreira, claro, ficou orgulhoso, bateu palmas, inclusive, quando o Alan chutou aquela bola na trave. Seria um golaço, não é? Seria algo assim pra gente estar mostrando várias vezes hoje. Mas o Vitor Roque foi o craque da partida, o cara que chamou mais a atenção. E a gente viu também que o Abel Ferreira sabe que ele tem nas mãos 2 grandes chances. O Campeonato Brasileiro, onde, na minha opinião, não é que o Palmeiras seja melhor que o Flamengo, mas nesse momento ele está jogando melhor que o Flamengo. E a Libertadores é outra história, um jogo só, decisão em Lima. Edu, em termos de maturidade, em termos de questão tática, organização tática, para você, o Palmeiras realmente está no ponto certo para poder vencer o Brasileirão? Oh, Renata, o Palmeiras tem uma maturidade muito grande porque vem do seu treinador esse quesito, porque você não vê uma empolgação nas entrevistas, você não vê aquela coisa de que já ganhou. Eu acho que esse ponto de equilíbrio que o Palmeiras tem hoje parte muito da comissão técnica, da diretoria, até próprio dos jogadores, porque você vê que os jogadores no dia a dia ali, você vê a competição entre eles, você vê que ali não tem aquela coisa de um já é titular, o outro é banco, pelo contrário, a competição ali entre eles acaba potencializando a qualidade dos jogadores. Isso eu acho que é muito bacana e a gente vê que é um Abel que transmite para todo mundo, que já está há 5 anos aqui, sabe que pode acontecer.
o futebol já demonstrou que tudo pode acontecer. Então não é porque o Palmeiras hoje está em primeiro lugar, está numa final de Libertadores, que é aquela coisa que já ganhou. Por isso que eu vou bater bem no ponto, Renata, equilíbrio. Então o Palmeiras hoje é bem equilibrado. Ronaldão, será que você vai sofrer no final do ano, em dezembro? Eu só tô ouvindo, porque falaram também na metade do ano aqui do Paulistinha que eles iam vencer pela terceira vez consecutiva e tá pra história, não sei o quê. E foi um amasso em casa e um passeio fora de casa, em cima do Corinthians. Então, quando você começa a comemorar antes do tempo, é perigoso. O que eu tô vendo aqui é uma soberba. Mas quem comemorou o Palmeiras? Porque no jogo... Não, porque não. O Palmeiras não queria nem chegar na final do final. Temos que voltar. Voltamos. Agora é na TV. Abel Ferreira aproveitou a coletiva, a vitória no Clássico, e respondeu. O Crespo disse que o Palmeiras tem muito dinheiro, aquela coisa toda. E ele deu uma resposta para o amigo dele, o técnico São Paulino. Já vendemos jogadores que chegam, né? Eu via um amigo Crespo a falar que o Palmeiras tem dinheiro. Eu queria lhe dizer que quando ele chegou e éramos vizinhos, eu tinha o mesmo dinheiro que ele. Né? Aliás, quando eu o convidei para vir a casa jantar, quem pagou foi ele. Foi eu que paguei, não foi ele, foi eu. Mas na altura o Palmeiras não tinha assim tanto dinheiro. O que o Palmeiras fez foi apostar na base e vender jogadores. Os títulos trouxeram prestígio, o prestígio trouxeram patrocínios, os títulos trouxeram prestígio, o prestígio trouxeram patrocínios. Isto é todo um ciclo vicioso, mas começou primeiro por apostar na base. Vender 4, 5 jogadores da base, que fez com que nós estabilizássemos financeiramente e que este ano, sim, como a nossa Presidente sempre disse o ano passado e há 2 anos, juntamente com o Barros, que íamos ter uma gestão responsável. E este ano, sim, em função das vendas que fizemos, do Rios, do Estevão, não há como, se queremos continuar a crescer e a competir, temos que investir. Vocês ouviram-me falar dos crocodilos no bolso, ouviram-me aqui uma outra vez. Mas isto é só para brincar um bocadinho com como é que se ganha. O dinheiro ganha-se trabalhando, com processos, acreditando em algo. E é fácil, basta olhar para o Palmeiras quando nós chegamos aqui, como é que as coisas foram acontecendo. Isto é um ciclo vicioso. Posta na base, títulos, prestígio, valorização do clube, valorização da marca, patrocínios, sócios avante, futebol que as pessoas gostam de ver. Isto é todo um ciclo vicioso. É lógico que esse período todo de Abel Ferreira comandando o Palmeiras, de tantos títulos, de tantas vitórias, de visibilidade de atletas da base que apareceu muito e o Palmeiras arrecadou demais, conseguiu grandes patrocínios, as empresas da Leila saíram da camisa do Palmeiras, hoje outras empresas ocupam esse espaço e é nítido que o Palmeiras é um time estruturado dentro e fora de campo e essa receita é o sucesso no futebol, não apenas aqui no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo. Então, Ronaldão, quando você tem um clube que hoje é modelo de gestão, que tem os processos sendo respeitados, que tem um grande treinador, que consegue vender jogadores muito bem e ao mesmo tempo repor com outros atletas que também correspondem, esse é o segredo, essa é a chave para o sucesso. A gestão, né? Quando você passa por transfer ban também, é um negócio complicado para dentro do clube, que você não consegue contratar. Isso serve, né, Cicinho? Serve para o Corinthians, serve para o São Paulo, para o próprio Santos, que estão aí com o Pires na mão, correndo atrás de jogadores. E quando tem essa oportunidade de também vender, vende barato. E o Palmeiras tem vendido caro também a sua tropa ali da base. Então tem muitas coisas que você tem que colocar na balança. Agora, o título, Edu, é outra coisa. O título é outra coisa. Você pode ganhar o título de administrador, perfeito e tal. Mas isso não dá direito ao título ainda. Não, mas não dá direito, mas você vai brigar pelo título. Isso que é o mais importante. Mas tirando aquela coisa de clubismo, meu irmão, o que acontece é o seguinte, os outros clubes têm potencial na base, mas só que são mal aproveitados. E aí, quando é mal aproveitado, né, não dá mais oportunidade, coloca um jogo, depois tira. E isso acaba também tirando o preço, o alto preço, de repente, da base. Pelo contrário, o Palmeiras coloca lá. Se você quer pagar esse valor, você vai levar. Se não quiser pagar, não vai pagar. E aí, ao contrário do São Paulo e do Corinthians e do Santos, qualquer dinheiro que vier, os caras entregam de banana. Não, e ontem, mais uma vez, o Alan entrou muito bem no jogo. É um cara que, se o Palmeiras quiser, o Abel até brincou que é que segure, não precisamos vender agora. Deu aumento pra ele, né? Deu aumento. Levar na Disney. Claro, mas por quê? Porque ele fala que a molecada tem que levar pra Disney. Ele falou só pro Ender. Só pro Ender. Só pro Ender, que os outros não. E agora, daqui a pouco vende, vai ganhar mais dinheiro. Mas, Cicinho, eu quero falar do outro lado
lado da história. Porque no Palmeiras é liderança, é uma situação positiva, o time está rendendo demais. E o Santos, ao contrário, está na zona do rebaixamento, foi ultrapassado pelo Vitória. Era esperado até um resultado negativo nesse clássico. O Santos pode reverter essa situação, mas em campo até fez um primeiro tempo razoável, não foi tão ruim quanto em outras apresentações, só que na segunda etapa sucumbiu para uma grande equipe que é o Palmeiras e que está voando. Renata, porque não tem jeito, né? Você acompanha a equipe do Palmeiras, a equipe a ser batida porque essa equipe regular, essa equipe que tem a mentalidade do treinador, essa mentalidade competitiva, é um clube, né? Um time muito, mas muito organizado. Então, assim, o Palmeiras... É porque no Brasil a gente só valoriza título, né? Mas, digamos que o Palmeiras não tem rua com nome de vice, velho. Ou você ganha ou você ganha. Bem, no futebol você não consegue fazer um cara jogar mais ou menos na base. Na base só tem que ter jogador com cabeça. Não, o cara tem que ter na base já vontade de título, velho. Mas ontem o Santos saiu com o Robinho Júnior, por exemplo, como titular, que veio da onde? Veio da base, isso não é suficiente. O Robinho Júnior tá na fralda ainda. Não adianta só colocar jogadores da base, você precisa ter um time estruturado, com experiência, com jogadores que estão no bom momento, para que os meninos da base, eles tenham chances e correspondam também e ganhem essa sequência. Exatamente, e assim, só retomando, a questão é o seguinte, o ano que vem, se o Palmeiras não seja campeão da Libertadores, não seja campeão brasileiro, o ano que vem vai estar competitivo novamente, porque tem dinheiro, é organizado, e o Santos, infelizmente, essa é a realidade do Santos, é lutar para a zona de rebaixamento. Participe da promoção, 1 ano de shopping grátis. E se o Santos não cair, o ano que vem vai lutar pela zona de rebaixamento novamente, então é uma triste realidade, Renato. Capela, aí muita gente ficou esperando ainda, de repente vai que o Neymar aparecesse, não apareceu no gramado sintético, não foi utilizado, mas o Santos realmente é um time que não está conseguindo reagir, não está conseguindo reverter essa situação e é muito preocupante. É calamitosa a situação, calamitosa, assim. Aqui está um santista, tá? De verdade, porque eu amo o Santos, porque eu amo a história do futebol. E se eu amo a história do futebol, eu amo o Santos, porque uma coisa está conectada com a outra. Agora eu fico muito chateado, porque, vem cá, o Santos já é um clube quebrado, porque o Santos é de Santos, né? Esse pensamento provinciano, e deveria ser expandido. O Santos gasta com um monte de jogador que não tem qualificação técnica para passar na porta do CT Rei Pelé. O Santos contrata um dirigente que adora gastar e o Santos não tem poderio de arrecadação. O seu presidente, que infelizmente eu adoro o Marcelo Teixeira como pessoa, mas ele faz uma gestão absolutamente absurda de ruim, horrorosa gestão. E há uma crise, além de administrativa, financeira, você vê também uma crise imensa envolvendo a parte dentro de campo. Simplesmente um jogador que foi contratado, que ontem na coletiva o Vojvoda, ele acabou falando que não conhecia o tal do Bilal, o Abraham Bilal. O presidente Marcelo Teixeira deu uma entrevista recentemente falando que foi um pedido do Vojvoda. Então, assim, você vê que ninguém se conversa dentro do clube. A parte administrativa, o planejamento, financeiro, comissão técnica. Então, infelizmente, o Santos está preenchendo a cartilha perfeita de mais um rebaixamento na sua história. Com muita tristeza eu falo isso. Será, gente? Sgarbi, qual é a sua visão em relação a essas rodadas finais e até a postura do Santos, que está esperando pelo Neymar, mas precisa mais do que isso? O campeonato está embolado, só que a gente estava até falando aqui nos bastidores, quando um time grande entra na zona de rebaixamento, faltando poucas rodadas, a pressão fica gigantesca, né? Algo que pode atrapalhar. E além disso, mais preocupante para o Santos é a tabela. São jogos, no caso que o Santos só pega a pedreira. Ah, mas tem um jogo a menos. Cara, jogo a menos contra o Palmeiras, né? Então tem que sacar. Claro que é na Vila, o Palmeiras desfalcado por conta da seleção. Isso pesa. E bem rapidinho, Rei, sobre a fala do Abel, eu acho que o Abel não entendeu muito bem o que o Crespo quis dizer. O Crespo enalteceu totalmente o Palmeiras nessa questão. Porque tá claro, tá mais do que na cara de que o clube que tiver uma gestão positiva, gestão que financeiramente vai ser responsável, gestão que contrata certos jogadores, gestão profissional, o clube que tratar o clube, a instituição, no modo geral, como uma empresa, é o clube que vai ser bem sucedido no Brasil, em títulos, em venda de jogadores na base, em tudo. Então o Abel enalteceu o Crespo enalteceu o Palmeiras e eu acho que faltou do Abel entender isso. Estamos de olho também no Santos, que é um time que tem muita tradição, viveu o que é estar na Série B e agora está tentando escapar desse cenário ruim, dessa tragédia. Os 3 pontos de vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro, faltando 7 jogos para o fim do torneio, dão ao torcedor do Palmeiras a possibilidade de sonhar e fazer contas pelo título. Depois de vencer o clássico contra o Santos no Allianz Parque, o Verdão agora, com 68 pontos, viu a probabilidade de conquistar a taça aumentar. O grande adversário nesta briga segue sendo o Flamengo, que empatou com São Paulo na rodada e ficou mais para trás na disputa com 65 pontos.
A esperança do torcedor alviverde cresce ainda mais pela tabela que o time terá nessas últimas 7 rodadas. Isso porque o Palmeiras irá enfrentar apenas uma equipe que está entre os 6 primeiros colocados neste momento. No próximo domingo, às 20h30, o Verdão visita o Mirassol, quarto colocado do Brasileirão. Depois disso, só terá pela frente equipes abaixo do G6. Os últimos 7 jogos do Palmeiras no Brasileirão. Dia 9/11, Mirassol, quarto colocado. Dia 15/11, Santos. Dia 19/11, Palmeiras e Vitória. Dia 22/11, Palmeiras e Fluminense. Dia 25/11, Grêmio e Palmeiras. Dia 3/12, Atlético Mineiro e Palmeiras. 7/12, Ceará e Palmeiras. Esses que estão com a estrelinha são jogos ainda não confirmados pela CBF. Sem o seu ataque titular no duelo do dia 15 contra o Santos, Vitor Roque e Flaco Lopes foram convocados para amistosos de Brasil e Argentina, respectivamente. O Palmeiras tenta pelo menos manter essa gordura da ponta do Brasileirão no domingo diante do Mirassol. A equipe do interior paulista ainda não perdeu em casa no torneio. Também no domingo, o Flamengo enfrenta o Santos no Maracanã.